Desde o início da humanidade, temos buscado respostas para as grandes questões da vida. Por que estamos aqui? Para onde vamos depois da morte? Qual é o sentido da vida? A busca pelo sentido da vida é uma das mais fundamentais aspirações humanas. Todos nós ansiamos por entender por que estamos aqui e qual é o nosso papel na grande criação. A fé cristã oferece respostas a essas perguntas existenciais e pode nos acompanhar em nosso caminho para a paz interior e a realização espiritual. Um dos aspectos centrais da fé cristã é o relacionamento com Deus. Acreditamos que Deus nos criou por amor e tem um plano para a nossa vida. Ao cultivar e aprofundar esse relacionamento, podemos encontrar sentido e propósito em nossa existência. A oração, a leitura das Escrituras Sagradas e a comunhão com outros fiéis são maneiras de fortalecer essa conexão. Além disso, a fé cristã nos ensina que nossa vida não está limitada à existência terrena. Acreditamos em uma vida após a morte, na qual estaremos para sempre na presença de Deus. Essa perspectiva pode nos ajudar a ver os desafios e provações da vida terrena em um contexto mais amplo e nos dar esperança e conforto. O caminho para a paz interior e a realização espiritual é muitas vezes uma jornada ao longo da vida, marcada por altos e baixos. Como cristãos, acreditamos que Deus nos acompanha nesse caminho e nos dá a força e a coragem para continuar. Uma fonte importante de paz interior é a confiança no plano de Deus para a nossa vida. Ao aprender a deixar ir e colocar nossos medos e preocupações nas mãos de Deus, podemos encontrar um estado de paz e tranquilidade. A oração e a meditação podem nos ajudar a desenvolver essa atitude de entrega. Além disso, podemos encontrar realização espiritual ao nos concentrarmos nos ensinamentos de Jesus Cristo e tentarmos viver seu exemplo de amor, perdão e humildade em nossa vida cotidiana. Quando tratamos os outros com compaixão e misericórdia, não apenas enriquecemos a vida deles, mas também nutrimos nossa própria alma. Outro aspecto importante no caminho para a realização espiritual é a comunhão com outros fiéis. Ao compartilhar nossa fé, encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros, podemos encontrar uma fonte de força e conforto. A comunidade de crentes oferece apoio, consolo e inspiração que podem nos acompanhar e fortalecer em nosso caminho espiritual. A busca pelo sentido da vida é uma das mais fundamentais aspirações humanas. Todos nós ansiamos por entender por que estamos aqui e qual é o nosso papel na grande criação. A fé cristã oferece respostas a essas perguntas existenciais e pode nos acompanhar em nosso caminho para a paz interior e a realização espiritual. Um dos aspectos centrais da fé cristã é o relacionamento com Deus. Acreditamos que Deus nos criou por amor e tem um plano para a nossa vida. Ao cultivar e aprofundar esse relacionamento, podemos encontrar sentido e propósito em nossa existência. A oração, a leitura das Escrituras Sagradas e a comunhão com outros fiéis são maneiras de fortalecer essa conexão. Além disso, a fé cristã nos ensina que nossa vida não está limitada à existência terrena. Acreditamos em uma vida após a morte, na qual estaremos para sempre na presença de Deus. Essa perspectiva pode nos ajudar a ver os desafios e provações da vida terrena em um contexto mais amplo e nos dar esperança e conforto. O caminho para a paz interior e a realização espiritual é muitas vezes uma jornada ao longo da vida, marcada por altos e baixos. Como cristãos, acreditamos que Deus nos acompanha nesse caminho e nos dá a força e a coragem para continuar. Uma fonte importante de paz interior é a confiança no plano de Deus para a nossa vida. Ao aprender a deixar ir e colocar nossos medos e preocupações nas mãos de Deus, podemos encontrar um estado de paz e tranquilidade. A oração e a meditação podem nos ajudar a desenvolver essa atitude de entrega. A oração é um componente central da vida cristã e nos oferece a oportunidade de permanecer em comunicação constante com Deus. É uma oportunidade para compartilhar nossos pensamentos, preocupações e gratidão, e nos ajuda a aprofundar nosso relacionamento com Deus. Através da oração, muitas vezes encontramos conforto e encorajamento, o que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com o coração fortalecido. Além disso, podemos encontrar realização espiritual ao nos concentrarmos nos ensinamentos de Jesus Cristo e tentarmos viver seu exemplo de amor, perdão e humildade em nossa vida cotidiana. Quando tratamos os outros com compaixão e misericórdia, não apenas enriquecemos a vida deles, mas também nutrimos nossa própria alma. Jesus nos ensinou que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Esse amor incondicional é um princípio orientador que pode nos ajudar a encontrar paz e realização ao nos preocuparmos ativamente com o bem-estar de nossos semelhantes.
Outro aspecto importante no caminho para a realização espiritual é a comunhão com outros fiéis. Ao compartilhar nossa fé, encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros, podemos encontrar uma fonte de força e conforto. A comunidade de crentes nos oferece uma rede de apoio e encorajamento que pode nos sustentar em tempos difíceis. Na comunidade, encontramos pessoas que enfrentam desafios e alegrias semelhantes, e através da troca de experiências e orações, podemos fortalecer uns aos outros. Um elemento particularmente valioso da comunidade é o culto. Aqui, os fiéis se reúnem para orar, cantar e ouvir a palavra de Deus juntos. Essas experiências compartilhadas podem fortalecer nosso senso de pertencimento e conexão, ajudando-nos a viver nossa fé em comunidade. O culto também oferece uma oportunidade de reflexão e renovação espiritual, o que nos ajuda a enfrentar o cotidiano com uma fé fortalecida. A participação em atividades e serviços da igreja também pode ter um impacto profundo na nossa realização espiritual. Ao nos engajarmos em diversos serviços da igreja, seja no cuidado das crianças, no apoio aos necessitados ou na organização de eventos, podemos colocar nossa fé em ação e contribuir positivamente para a comunidade. Esse envolvimento nos dá um senso de realização e propósito, ao vermos como nossas ações ajudam os outros e enriquecem simultaneamente nossa própria jornada espiritual. A realização espiritual também significa entender e aceitar a nós mesmos e nossas próprias necessidades. Em um mundo frequentemente marcado pela correria e pelo materialismo, podemos aprender através da fé cristã a nos concentrar no essencial e encontrar paz interior. Isso às vezes requer que nos afastemos das distrações externas e nos concentremos em nossa prática espiritual interior. Passar tempo na natureza, desfrutar de momentos silenciosos de reflexão e praticar a gratidão conscientemente pode nos ajudar a cultivar nossa paz interior e encontrar realização espiritual. Uma prática espiritual mais profunda também pode ser promovida pelo estudo das Escrituras Sagradas. A Bíblia é uma rica fonte de sabedoria e inspiração que pode nos guiar em nosso caminho espiritual. Ao ler e meditar regularmente sobre os versículos bíblicos, podemos obter percepções mais profundas sobre nossa fé e nos inspirar com as histórias e ensinamentos. As Escrituras Sagradas nos oferecem não apenas insights históricos e teológicos, mas também conselhos práticos para a vida cotidiana. A fé nos desafia a aprender e crescer continuamente. A educação espiritual, seja através de grupos de estudo bíblico, cursos religiosos ou leitura de literatura espiritual, pode nos ajudar a aprofundar e compreender melhor nossa fé. Essa educação nos permite enfrentar os desafios da vida com uma fé bem fundamentada e informada. Outro aspecto da realização espiritual é o reconhecimento e a utilização de nossos dons e talentos. Cada pessoa tem habilidades únicas que podem ser usadas para o bem da comunidade e para a glorificação de Deus. Ao descobrir e usar nossos talentos, podemos não apenas enriquecer nossa própria vida, mas também servir aos outros e ter um impacto positivo no mundo. A fé cristã não é apenas uma questão pessoal, mas também uma experiência comunitária. A comunhão com outros fiéis desempenha um papel importante em nosso caminho espiritual e pode nos dar força, encorajamento e apoio. Na Bíblia, a igreja é descrita como o corpo de Cristo, onde cada fiel desempenha um papel importante. Ao nos reunirmos em uma comunidade de pessoas que compartilham a mesma fé, podemos aprender uns com os outros, nos encorajar mutuamente e crescer juntos. A comunidade nos oferece também a oportunidade de praticar e viver nossa fé. Ao nos reunirmos em cultos, orarmos juntos e celebrarmos os sacramentos, podemos aprofundar nossa conexão com Deus e uns com os outros. Além disso, a comunidade é um lugar onde podemos experimentar amor e cuidado. Em tempos difíceis, podemos contar com o apoio e as orações de nossos irmãos e irmãs na fé, e temos a oportunidade de ajudar aqueles que estão em necessidade. A oração e a meditação são práticas centrais na fé cristã e podem nos acompanhar em nosso caminho para a paz interior e a realização espiritual. A oração é uma forma de comunicação com Deus. Ao orarmos, podemos levar nossos pensamentos, preocupações e gratidão a Deus e pedir sua orientação e força. A oração pode nos ajudar a desenvolver uma conexão mais profunda com Deus e nos lembrar de que não estamos sozinhos. A meditação é uma prática que pode nos ajudar a encontrar calma e focar na presença de Deus. Ao libertarmos nossa mente das distrações diárias, podemos encontrar um estado de silêncio e paz e nos alinhar com a voz de Deus em nossos corações. Tanto a oração quanto a meditação podem nos ajudar a reduzir o estresse e as preocupações e encontrar um estado de tranquilidade e equilíbrio.
Elas também podem nos ajudar a encontrar clareza e orientação em situações difíceis e nos lembrar de que não estamos sozinhos. A Bíblia, a Palavra de Deus, é uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração para os cristãos. Ao estudar as Escrituras Sagradas e nos envolvermos com seus ensinamentos, podemos aprofundar nossa fé e encontrar orientação para a nossa vida diária. O estudo bíblico pode nos ajudar a entender melhor a mensagem de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Ao explorarmos as histórias e ensinamentos da Bíblia, podemos ganhar valiosas percepções sobre a natureza de Deus, seus planos para a humanidade e os princípios de uma vida plena. A Bíblia oferece uma variedade de livros que abrangem diferentes estilos literários e temas, desde narrativas históricas e salmos poéticos até escritos proféticos e epístolas doutrinárias. Essa diversidade nos permite explorar vários aspectos de nossa fé e obter insights mais profundos sobre a vontade e a ação de Deus. Uma parte particularmente significativa da Bíblia são os Evangelhos, que documentam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. As palavras e ações de Jesus servem como guia fundamental para a vida cristã. Seus ensinamentos sobre amor, perdão, humildade e justiça são princípios eternos que podem nos ajudar a viver uma vida que corresponda à vontade de Deus e ao mesmo tempo promova o bem-estar de nossos semelhantes. Além disso, é importante buscar orientação e apoio espiritual. Seja na forma de um pastor, um mentor ou um grupo de estudo bíblico, a comunhão com outros fiéis pode nos ajudar a entender melhor as Escrituras e fortalecer nossa fé. O intercâmbio com outros cristãos nos permite descobrir diferentes perspectivas e interpretações da Bíblia, enriquecendo e aprofundando nosso entendimento. O estudo bíblico em grupo também oferece a oportunidade de fazer perguntas, discutir e ganhar insights espirituais que talvez não descobríssemos sozinhos. Através do estudo da Bíblia e da orientação de cristãos experientes, podemos não apenas aprofundar nosso conhecimento, mas também fortalecer nosso relacionamento com Deus e encontrar orientação para nosso caminho espiritual. A Bíblia frequentemente nos desafia a repensar nossas vidas e fazer mudanças para estar mais próximos de Deus e seguir seus mandamentos de forma mais fiel. Isso pode significar enfrentar questões difíceis e nos esforçar para mudar nossas ações e pensamentos à luz dos ensinamentos bíblicos. Os Salmos, por exemplo, oferecem uma rica fonte de conforto e inspiração. Esses escritos poéticos cobrem todo o espectro das emoções humanas, desde alegria e gratidão até dor e lamento. Ao ler e meditar sobre os Salmos, podemos encontrar consolo em nossas próprias lutas e aprender a adorar e confiar em Deus em todas as situações da vida. As cartas do Novo Testamento, especialmente as de Paulo, também são de grande importância. Esses escritos oferecem conselhos práticos para a vida cotidiana e os desafios que os cristãos enfrentam em suas comunidades e na sociedade. Eles nos ensinam sobre a importância da fé, da esperança e do amor e nos encorajam a viver uma vida de seguimento a Cristo. Além do estudo pessoal da Bíblia, a participação em cultos e nos sacramentos é uma parte central da vida cristã. O culto é um espaço sagrado onde podemos adorar a Deus junto com outros crentes, receber sua graça e fortalecer nossa comunhão na fé. A pregação, a oração comunitária e os sacramentos, como a ceia do Senhor, são meios pelos quais aprofundamos nosso relacionamento com Deus e recebemos alimento espiritual. Outro aspecto importante do estudo bíblico é a aplicação dos ensinamentos bíblicos em nossa vida diária. A Bíblia nos exorta a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Isso significa que devemos integrar os princípios e valores que encontramos na Bíblia em nosso cotidiano. Seja através do amor ao próximo, da justiça ou da humildade, nossas ações devem refletir nossas convicções bíblicas. O papel da oração neste contexto não pode ser subestimado. A oração é a chave para buscar a sabedoria e a orientação de Deus e experimentar sua presença em nossas vidas. É uma conversa com Deus que nos ajuda a levar a Ele nossas preocupações, alegrias e perguntas e ouvir sua resposta em nossos corações. A oração regular pode nos ajudar a esclarecer nossos pensamentos, guiar nossas decisões e fortalecer nossa fé. Além disso, a reflexão sobre nossa vida de fé pessoal e nossa jornada espiritual é importante. Reservar um tempo para o silêncio e a meditação pode nos ajudar a aprofundar nosso relacionamento com Deus e reconhecer sua mão em nossas vidas. Escrever em um diário, fazer retiros espirituais e ter momentos de silêncio são métodos que podem nos apoiar a refletir sobre nossas experiências espirituais e aprender com elas. No geral, a Bíblia oferece uma abundância de sabedoria, encorajamento e orientação que pode nos ajudar a aprofundar nossa fé e viver uma vida enraizada na vontade de Deus.
Através do estudo regular, do aprendizado comunitário e da aplicação dos ensinamentos bíblicos em nossa vida diária, podemos encontrar uma realização espiritual mais profunda e uma paz interior. O caminho é frequentemente desafiador, mas as recompensas são imensuráveis, pois podemos experimentar um relacionamento mais próximo com Deus e uma vida mais plena e significativa. Os cultos e práticas espirituais são uma parte importante da fé cristã e podem nos acompanhar em nosso caminho para a paz interior e a realização espiritual. O culto é um lugar onde nos reunimos com outros crentes para adorar a Deus, celebrar sua presença e sermos fortalecidos pela pregação e pelos sacramentos. Ao cantar, orar e compartilhar a comunhão juntos, podemos aprofundar nossa conexão com Deus e uns com os outros. Além disso, há muitas práticas espirituais que podem nos apoiar em nosso caminho. Isso inclui, por exemplo, o jejum, a adoração, a confissão de pecados e a participação em retiros ou peregrinações. Essas práticas podem nos ajudar a aprofundar nossa fé, fortalecer nosso relacionamento com Deus e nos concentrar nas coisas essenciais da vida. Elas também podem nos ajudar a superar obstáculos e distrações e encontrar um estado de clareza e paz. Ao participarmos regularmente de cultos e práticas espirituais, podemos não apenas nutrir nossa fé, mas também encontrar uma fonte de força e conforto que nos acompanha em nosso caminho. Um dos ensinamentos centrais de Jesus Cristo é o amor ao próximo e o serviço ao próximo. Ao encontrarmos os outros com compaixão e misericórdia, podemos não apenas enriquecer suas vidas, mas também aprofundar nossa própria jornada espiritual. A Bíblia nos ensina que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa tratar os outros com respeito, compreensão e cuidado, independentemente de sua origem, fé ou circunstâncias. Ao nos empenharmos pelas necessidades dos outros, seja através do voluntariado, campanhas de doação ou simplesmente ouvindo e sendo compassivos, podemos levar o amor de Deus ao mundo e dar testemunho de nossa fé. Além disso, o serviço ao próximo também pode promover nosso próprio desenvolvimento espiritual. Ao nos afastarmos do egoísmo e dos interesses próprios e nos concentrarmos nas necessidades dos outros, podemos aprender humildade e gratidão e aguçar nosso foco no essencial da vida. Comunidades de fé desempenham um papel importante na fé cristã e podem nos apoiar e enriquecer em nosso caminho espiritual. Uma comunidade de fé é um grupo de pessoas que compartilham a mesma fé e se reúnem regularmente para orar juntos, estudar as Escrituras e manter a comunhão. Essas comunidades nos oferecem a oportunidade de compartilhar nossa fé com outros, aprender uns com os outros e nos encorajar mutuamente. Além disso, existem também comunidades de fé maiores, como denominações ou confissões, que estão conectadas além das fronteiras geográficas. Essas comunidades nos oferecem a oportunidade de fazer parte de uma tradição cristã maior e beneficiar da sabedoria e das experiências de outros. Ao nos engajarmos em comunidades de fé, podemos não apenas aprofundar nossa fé, mas também construir relacionamentos valiosos e experimentar um senso de pertencimento e apoio. A fé é um aspecto central da vida cristã, mas também é frequentemente acompanhada de dúvidas e questões. É importante entender que a dúvida pode ser uma parte natural de nossa jornada espiritual e até nos ajudar a aprofundar nossa fé. Ao lidarmos aberta e honestamente com nossas dúvidas e questões, podemos ganhar novos insights e experimentar nosso relacionamento com Deus de uma maneira mais autêntica. É importante não nos deixarmos desanimar pelas dúvidas, mas vê-las como uma oportunidade de questionar e fortalecer nossa fé. Além disso, é importante cultivar humildade e abertura e aceitar que não temos todas as respostas. A fé frequentemente requer um salto no desconhecido, uma confiança de que Deus é maior do que nosso entendimento limitado. Ao compartilharmos nossas dúvidas com outros crentes e nos encorajarmos mutuamente, podemos encontrar apoio e encorajamento e crescer juntos em nosso caminho espiritual. A vida inevitavelmente traz desafios e provações. Nesses tempos difíceis, a fé cristã pode nos dar esperança e confiança e nos dar a força para continuar. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre conosco, mesmo quando passamos por vales sombrios. Ele prometeu nunca nos deixar ou abandonar, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essas promessas podem nos dar esperança e confiança, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente avassaladoras. Em momentos de necessidade e desespero, essas promessas bíblicas nos lembram de que não estamos sozinhos. Deus é nosso companheiro constante, que nos guia através de cada desafio e nos dá a força necessária para superar os obstáculos. Nos tempos difíceis,
É importante colocar nossa confiança em Deus e lembrar que Ele tem um plano para nossas vidas. Ao orarmos, lermos as Escrituras e nos apegarmos à sua fidelidade, podemos encontrar a força para continuar e até mesmo encontrar paz nos momentos mais sombrios. Além disso, a comunidade com outros crentes pode nos dar conforto e apoio em situações desafiadoras. Ao compartilharmos nossas cargas uns com os outros e orarmos uns pelos outros, podemos aliviar a carga e nos encorajar mutuamente a confiar nas promessas de Deus. A comunidade nos oferece uma rede de compaixão e apoio, que nos ajuda a permanecer firmes, mesmo nos tempos mais difíceis. A oração conjunta e o apoio mútuo fortalecem nossa vida de fé e nos dão a confiança de que juntos podemos superar qualquer desafio. A busca pelo sentido na fé cristã é uma jornada ao longo da vida, repleta de altos e baixos, alegrias e desafios. No entanto, ao confiarmos em Deus, estudarmos seus ensinamentos e vivermos em comunhão com outros crentes, podemos encontrar paz interior e realização espiritual. Essa jornada é marcada pelo crescimento pessoal e por um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Ao buscar continuamente a maturidade espiritual e procurar discernir e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, podemos levar uma vida plena e significativa. A fé cristã nos oferece uma âncora nos momentos turbulentos, uma fonte de esperança e força, e uma perspectiva que coloca nossa vida em um contexto maior. Ao abraçarmos essas verdades e embarcarmos nessa jornada, podemos desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e viver uma vida de significado e propósito. Essa fé nos ajuda a enfrentar os desafios diários e nos dá a certeza de que nossa vida é parte de um plano divino maior. Vamos avançar juntos nesta jornada, encorajando um ao outro e levando o amor e a graça de Deus ao mundo. Pois, no final, é esse amor que nos preenche e revela o verdadeiro sentido da vida. Ao compartilharmos o amor de Deus com os outros, podemos causar uma mudança positiva em nosso ambiente e espalhar a luz de Cristo pelo mundo. Essa missão não só dá significado à nossa vida, mas também nos traz uma profunda realização. Se você deseja aprender mais sobre a fé cristã ou encontrar apoio em sua jornada espiritual, não hesite em se juntar a uma comunidade de fé em sua região ou entrar em contato com um conselheiro espiritual. Existem muitos recursos e comunidades que podem ajudá-lo a continuar sua jornada em direção à paz interior e à realização espiritual. Vamos crescer juntos e aprofundar nossa fé, pois na comunhão com outros crentes encontramos força e encorajamento. Juntos, podemos superar os desafios da vida e crescer constantemente no amor e na graça de Deus. Participar de diversas atividades da igreja, como estudos bíblicos, grupos de oração e cultos, pode enriquecer sua jornada espiritual e mergulhar mais fundo em sua fé. Essas atividades não apenas oferecem uma plataforma para o aprendizado e crescimento espiritual conjunto, mas também para a construção de relacionamentos valiosos com outros crentes. Esses relacionamentos podem ser uma fonte de encorajamento e apoio, ajudando a manter sua fé forte mesmo nos momentos difíceis. Outro aspecto importante é o envolvimento na comunidade e no serviço aos outros. Ao realizar trabalhos voluntários e se envolver em vários serviços da igreja, você pode colocar sua fé em prática e exercer uma influência positiva em sua comunidade. Esse envolvimento não só promove seu desenvolvimento espiritual pessoal, mas também contribui para a construção do reino de Deus na Terra. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe um like, siga-nos e comente. Amém e obrigado.